No vídeo de hoje eu quero falar sobre Present Perfect. Como usar, quando usar e por que usar o Present Perfect. Eu sou Priscila Rogério, professora de inglês. Aqui no canal da Studybox eu dou dicas de inglês e aulas de inglês também. Em todos os vídeos eu deixo links com exercícios, então confira aqui na descrição abaixo que você vai encontrar um link de exercícios relacionados ao Present Perfect, que é a aula de hoje. Também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu vou te convidar para se inscrever e ativar as notificações. Assim você será informado toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu dou aula de inglês já tem mais de 20 anos e eu sei que o Present Perfect é um assunto que deixa os alunos de cabelo em pé. Se você é um aluno assim também, comente aqui comigo. Fala, eu fico de cabelo em pé com o Present Perfect. Só que na verdade não precisa ficar de cabelo em pé, né? O Present Perfect ele é muito simples. O que eu vejo, né, quando os alunos se queixam sobre o aprendizado desse tempo verbal? É que, na verdade, quando alguém apresenta esse tempo verbal para o aluno, apresenta meio que fora de contexto, com as coisas não fazendo muito sentido. E aí fica confuso mesmo, né? A gente precisa trazer isso para a realidade da nossa vida. Como usar? Quando usar? Por que usar? Então, com essas três respostas, tudo vai fazer mais sentido para você. Eu vou começar respondendo a primeira pergunta: como usar o Present Perfect? A gente precisa entender a estrutura dele. Então, quando a gente forma uma frase com o Present Perfect, nessa frase a gente tem um sujeito, aí a gente tem um verbo auxiliar, que de acordo com o sujeito pode ser have ou pode ser has. Então, se o sujeito for he, she, it, o auxiliar é has. E depois do auxiliar have ou has, nós temos um verbo no particípio passado. O que é um verbo no particípio passado? É o verbo da terceira coluna, daquelas tabelas de verbos que nós aprendemos a vida inteira quando estamos na escola. Eu coloquei aqui alguns exemplos na afirmativa, na negativa e na interrogativa, para você entender como é usado o Present Perfect na sua estrutura. Então, em frases afirmativas, exemplo: You have eaten all my cake. She has traveled to many countries. Frases negativas: You haven't eaten all my cake. She hasn't traveled to many countries. Interrogativas: Have you eaten all my cake? Has she traveled to many countries? Então, na estrutura, eu coloquei um exemplo com you, com she, mas poderia ser he, she, it, poderia ser you, we, they, tá? Só para você entender como que é na estrutura o uso do Present Perfect. A terceira coluna dos verbos são usadas no Present Perfect. No passado simples, nós usamos a segunda coluna dos verbos. Então, por exemplo, eu escolhi o verbo comer, que é um verbo irregular. A primeira forma do verbo comer, eat. A segunda, ate. A terceira, eaten. Nos verbos irregulares, nós temos que aprender as três formas deles para podermos usar o Present Perfect certinho. Nos verbos regulares, que são aqueles terminados com ed, a terceira forma do verbo é igual à segunda, então é só colocar ed. Por exemplo, no verbo travel. I traveled. Então, no passado simples, que seria a segunda coluna, é com ed. Na terceira coluna, no Present Perfect, também com ed. Então, os verbos regulares são mais fáceis, porque é só acrescentar o ed. E nos verbos irregulares, nós temos que tirar um tempinho para estudar as tabelas, a tabela de verbo irregular. E aqui eu deixo uma dica. Sobre os verbos da terceira coluna, eu recomendo que você escreva bastante em inglês, usando frases de exemplos, né, no Present Perfect, para poder colocar em uso os verbos da terceira coluna. Eu não recomendo pegar as tabelas, decorar e ficar repetindo os verbos ali, porque isso não vai fazer você memorizar esses verbos da terceira forma. Então, é mais recomendável que você coloque isso em frases, em contextos, em histórias. De repente, você escreva uma redação com Present Perfect, para ir sim memorizando essas três formas dos verbos. Uma outra dica que eu já vou deixar aqui sobre a estrutura, né? Eu fiz uma nota aqui de observação. Não traduza Present Perfect. A palavra have, ela não tem tradução no português. Eu vejo muitos alunos olharem para a frase, por exemplo, You have eaten all my cake, e traduzir, você tem comido todo o meu bolo. Esse tempo verbal é outro tempo em inglês, existe, mas é de uma outra maneira que a gente usa.
Na frase You have eaten all my cake, eu vou traduzir simplesmente: você comeu todo o meu bolo. She has traveled to many countries. Ela viajou para muitos países. Não vou colocar a tradução desse have, tá? Não se esqueça disso. Present Perfect, o have não tem tradução em português. Se quiser falar eu tenho comido, eu tenho viajado, existe um outro tempo verbal, mas que eu não vou falar agora aqui, senão eu vou te confundir. Então, só lembre-se disso. Have não tem tradução no Present Perfect. Ainda como usar o Present Perfect na sua estrutura? Nós temos as contractions. É muito mais comum nós ouvirmos as frases em formas abreviadas, né? Que em inglês nós chamamos de contractions. Então, muito mais comum, eu vou até voltar aqui o slide, ao invés de dizermos you have eaten all my cake, eles falam you've eaten. Eles, os americanos, os ingleses, né? Eles usam muito mais contractions. You've eaten all my cake. She has traveled. Eles usam muito mais she's traveled, que é a forma abreviada. E aqui eu selecionei para todos os sujeitos, né? Então, no I have fica I've. I've, e aí o verbo da terceira coluna. I've done, I've been, I've worked. Tentem repetir e formar as frases para ir acostumando o seu ouvido. Quanto mais nós repetimos em voz alta, nós acostumamos o nosso ouvido com aquela estrutura, com aquela pronúncia, com aquela frase. Tá? E quando ouvimos algo diferente que está errado, nós temos a percepção de falar, não, isso está esquisito, isso está errado. Então tentem repetir sempre em voz alta, tá? Na contraction de you have, you've, he has, his, she has, she's, it has, its, you have, you've, we have, we've, they have, they've. Então as contractions, elas são mais usadas no inglês informal. Uma observação aqui, muitos alunos falam, teacher, como que eu sei que nesse his é uma abreviação de he has e não de he is? Nós precisamos olhar o contexto da frase e olhar o que vem depois desse apóstrofo e o s, né? Por exemplo, se for um present perfect, se eu estiver abreviando aqui um he has, eu sei que vai ter que vir um verbo na terceira coluna depois disso. Então, he's been, he's worked, he's traveled, he's eaten. Tem que vir um verbo da terceira forma. Agora, se for o verbo to be, né, he is, eu tenho a alternativa de usar um adjetivo, he's happy, he's hungry, he's here, um lugar, né, ele está aqui. Ou a possibilidade de usar um verbo no ing, então he's working, he's traveling, he's talking. Então, observem sempre o que vem depois. Isso não causa confusão, não vejo um problema aqui, tá? Desde que você analise o contexto. Então, essas são as estruturas do Present Perfect. Como usar? Ainda em como usar, eu separei aqui algumas frases que indicam tempo, que são muito usadas com o Present Perfect. Dentre essas palavras estão just, ever, already, never, yet, since, for, recently, lately, so far, up to now. As frases mais comuns com o Present Perfect são essas. Depois nós temos com o passado simples, né? Frases de tempo que acabou. Por exemplo, ontem, ontem acabou. Ago, que nem fala 5 anos atrás, 5 anos atrás já acabou. Nessa época, na semana passada, ou neste momento, na semana passada, acabou, semana passada acabou. Na quinta-feira, quinta-feira acabou. Dia 12 de maio, já foi. Semana passada, mês passado, ano passado, o inverno passado, quando eu era mais jovem, até o momento. Frases que representam tempo que acabou, nós usamos com passado simples, tá? Frases que usam sempre com o Present Perfect estão aqui, que eu vou dar um exemplo de cada. E também tem as que são usadas com os dois tempos verbais, e aí a gente tem que analisar o contexto, né? Dependendo de se o período acabou ou não, que eu vou falar já já. Como usar o just com o Present Perfect? Just representa uma ação que acabou de acontecer. Então imagine que você me pergunte, você falou com a sua mãe hoje? E eu falo, eu acabei de falar com ela.
acabei de desligar o telefone, essa ação acabou de acontecer. Então eu uso essa palavrinha just e eu vou montar a frase aqui, né? Eu acabei de falar com ela. I've just spoken with her. I've just spoken with her. Ever também é usado com present perfect e o ever é um já perguntando coisas inusitadas, sabe? Você já saltou de bungee jumping? Você já viajou para o Japão? Você já teve experiências novas na vida? Então esse ever é um já se referindo a experiências novas, tá? Por que eu tô explicando desse já? Porque already também significa já. Mas o already é rapidez. Ah, eu vou ali e já volto. Eu vou encher o meu copo d'água. Eu chego com o copo d'água e falo, já enchi. Então esse já de rápido, de tempo, é o already. O ever é o já de coisas novas, né? Coisas diferentes. Como eu faço uma frase com ever? Eu vou perguntar, então, se você já esteve no Japão. Have you ever been to Japan? Ou você já falou com um americano nativo, né? Have you ever spoken with a Native American? Como já, eu vou perguntar se você já fez seu exercício. O link aqui que eu deixei na descrição. Eu pergunto, você já fez a atividade? Você já fez o exercício? Have you already done the exercise? Have you already done the exercise? Yes, teacher. I've already done my exercise. Então é um já de rápido. Never, nunca. Eu nunca comi comida indiana. I have never eaten Indian food. I've never eaten Indian food. Yet significa ainda. Então, se eu quero dizer que eu não terminei essa aula ainda, eu posso falar I haven't finished this class yet. Eu não almocei ainda. I haven't had lunch yet. Então, yet é muito usado no final dessa frase, né? Como em português, onde nós colocamos o ainda, no inglês também fica no final da frase. Since representa desde. Então, quando a gente não faz alguma coisa desde... eu não falo com a minha mãe desde a semana passada, ou eu não faço exercícios desde 2 anos atrás. Fica estranha essa tradução, mas eu tô traduzindo assim para você entender onde colocar o desde no inglês, tá? Então, eu vou falar a frase, eu não me exercito desde 2020. Então, I haven't exercised since 2020. Observe que neste caso a tradução ela fica no presente, tá? Eu não me exercito desde 2020. É a maneira que nós falamos em português, mas em inglês nós mantemos o present perfect para falar uma frase assim. I haven't exercised since 2020. Por quê, né? Porque 2020 é passado, mas traz um reflexo no meu presente. Eu vou falar disso já já, que é o significado do present perfect. Então, por isso a tradução em português ela fica no presente, mas o correto é usar um present perfect e não falar assim, eu não me exercito. I don't exercise since 2020. Porque o I don't é presente. E aí, nesse exemplo de desde 2020, eu estou buscando algo do passado que acontece até o meu presente. Tá? Então, a gente tem que fazer essas associações e eu vou explicar já já quando usar o present perfect. Ainda no exemplo de eu não me exercito desde 2020, eu vou considerar que já faz 2 anos, né? Se desde 2020 eu não me exercito, faz 2 anos que eu não me exercito. Isso é mentira, tá? Eu me exercito toda semana. O for, ele resgata esse tempo. Então, eu não me exercito faz 2 anos, ou durante 2 anos, ou há 2 anos, ou por 2 anos, a tradução não importa. Então, vai ficar I haven't exercised for 2 years. Então, eu posso usar o since, desde 2020, ou o for, por 2 anos, no mesmo contexto. Eu poderia também usar com recently o present perfect. Então, essa frase, eu não me exercito recentemente. Então, I haven't exercised recently. Não me exercito. Não tenho me exercitado ultimamente. Nesse caso, ainda cabe uma tradução do I have, né? Mas cuidado com traduzir o have.
Eu não me exercito ultimamente, eu não tenho me exercitado ultimamente. I haven't exercised lately. Não tenho me exercitado até agora. I haven't exercised so far. O up to now também até agora. I haven't exercised up to now. Nessas frases que eu separei aqui dentro dessa box, é porque cabe essa tradução do eu não tenho me exercitado ultimamente, eu não tenho me exercitado recentemente. Cabe uma tradução do have, nesse caso, como tenho. Por quê? Porque ele tem uma semelhança com o present perfect continuous, que é o tempo verbal, que a gente pode traduzir o have, né? Como eu tenho feito muitas coisas, eu tenho trabalhado demais. Com uma diferença de foco, né? Quando eu falo com o present perfect continuous, eu quero dar um foco na continuidade daquela ação. E quando eu falo só com o present perfect simples, eu quero dar um foco na ação. Então, eles podem ser usados ali traduzindo esse have, mas cuidado, não é sempre que dá para traduzir o have, tá? Porque o tempo verbal melhor para ser traduzido have é o present perfect continuous, que aí eu falaria em outra aula aqui para você, te explicando um pouquinho mais sobre isso. Agora, quando usar o present perfect? Já entendendo como estruturar o present perfect dentro de uma frase, agora eu vou falar sobre como usar o present perfect. O present perfect, ele está sempre ligado a dois períodos de tempo. E ele liga algo relacionado ao passado com o presente. Como assim, né? Imagine assim, uma ação ou uma experiência que aconteceu em algum ponto no passado, mas que tem um resultado visível no seu presente. O tempo exato dessa ação ele não é especificado. No present perfect, o tempo que aquilo aconteceu não importa. O que mais importa é o que aconteceu. Então é uma ação que aconteceu no passado, que tem um reflexo, uma consequência no seu presente, tá? E normalmente dentro de um tempo não acabado. O que seria um tempo não acabado? Na minha vida. Eu ainda tenho tempo de vida para frente, então é um tempo não acabado. Este ano, nós estamos em junho, então este ano ainda não acabou. O hoje, por exemplo, agora eu estou perto do meio-dia, hoje ainda não acabou. Então, sempre que nós temos um tempo que não é especificado, não é acabado, mas nós nos referimos a uma ação que acabou, um passado, usamos o present perfect. Um outro exemplo que usamos o present perfect para falar de eventos que aconteceram recentemente. Lembra que eu falei do just? Acabei de falar com a minha mãe. É uma ação recente. Então eu uso o present perfect. I have just spoken with my mom. Acabei de falar com a minha mãe. Então é uma ação completa. Ela tem um resultado no presente. E o tempo que essa ação aconteceu não é especificado. Ele não importa. O que mais importa é a ação que aconteceu. Então imagine, no coffee for me, thanks. I've already had one. Eu não quero café, obrigada, eu já tomei um. Acabei de tomar, é uma ação recente. E isso influencia no fato de eu estar negando o café que você está me oferecendo. Então, tudo isso é importante. Eu tomei o café no passado. Mas essa ação de eu ter tomado o café no passado me faz dizer não para o café que você está me oferecendo agora. Então, isso é o present perfect, tá? Outra ação recente, perdi meu telefone. I've lost my phone. Has anyone seen it? Alguém o viu? É recente, né? Tá acontecendo ali. Eu pergunto com present perfect. Não faria sentido eu perguntar did anyone see it? Alguém viu? Alguém viu? Esse did, ele faz entender assim, um tempo acabado, né? Ontem, o ano passado, alguém viu? O ano passado, alguém viu? Ontem. Então, o present perfect traz para uma situação que tem reflexo no presente. Se eu perdi o meu telefone e quero saber se alguém viu, o fato de alguém ter visto muda o meu fato de estar procurando o meu telefone. Então, essa é a interpretação que nós temos que fazer com o present perfect. Outro exemplo aqui, com situações acontecendo. Então, alguma coisa incompleta, uma ação repetida, que começou no passado e continua até agora. Eu dou aula de inglês. Eu comecei a dar aula de inglês, eu tinha 20 anos. Começou no passado, mas eu não interrompi. Então, eu posso falar I have
taught English. Eu ensino inglês. I have taught English. Então, com o present perfect. How long have you been on Twitter? Por quanto tempo você está no Twitter? Né? Você começou com o Twitter algum tempo atrás e continua. Tá? Então, I've swam every morning since May. Eu nado toda manhã desde maio. Eu comecei faz tempo, mas ainda nado. Tá? Então, essa situação de acontecimentos ainda que não terminaram, são incompletos. E aqui tem até uma observação no material que eu uso aqui para dar aula, né? Que o Present Perfect Continuous também pode ter um significado semelhante. E aí teria uma outra unidade para trabalhar o Present Perfect Continuous. Então, tem uma semelhança entre um Present Perfect e um Present Perfect Continuous quando falamos aqui da situação 3, né? De situações que ainda acontecem. E essa é a única alternativa que possibilita o aluno traduzir o have. Por isso que eu peço cuidado quando for traduzir have com present perfect. E aqui as frases que são usadas, né, para falar do passado, eu já tinha feito no slide anterior. Um resumo de quando usar o present perfect, então. Quando temos algo que aconteceu no passado, porém a consequência ou o resultado é percebido no presente. Exemplo, quebrei minha mão quando eu tinha 8 anos de idade. Quando muda o clima, ela dói. Ainda dói. Então imagine que alguém chega aqui e está me vendo assim incomodada, né, com a minha mão e fala, teacher, what happened? O que aconteceu? Aí eu vou falar, my hand hurts because I have broken it. A minha mão dói porque eu quebrei. E eu uso esse I have broken it. Porque não importa quando eu quebrei, eu não estou dando ênfase que eu quebrei a mão quando eu tinha 8 anos. A ênfase é que o fato de eu ter quebrado, que é algo que aconteceu no passado, reflete no meu momento presente, porque eu sinto a dor ainda disso, tá? Então tem uma consequência percebida no nosso presente. É assim que usamos o present perfect. Um outro exemplo, você chega na minha casa e tá aquele cheirinho gostoso de limpeza, tudo organizadinho. Você fala, nossa, que cheiro bom, que cheiro é esse? Aí eu posso responder, né? Ah, I have cleaned my house. Eu limpei minha casa. I have cleaned my house. A ação terminou. Você chegou, a minha casa já está limpa, tudo no lugar. Mas você vê o resultado daquela ação, o cheirinho de limpeza, as coisas todas organizadas. Então, são exemplos assim que eu gosto de dar para os meus alunos entender quando usar o present perfect. Outro exemplo, né? Quando o tempo ainda não terminou. A minha vida, este ano, esta semana, o hoje. Então, sempre que nós usamos algo que nós não fizemos ainda, mas esse ainda não terminou, que nem agora, eu não sei ainda. Eu não almocei hoje. O hoje não terminou, eu estou por volta agora do meio-dia e o hoje termina meia-noite. Então eu uso I haven't had lunch today. Tá bom? Coisas que a gente fala de experiências, né? Por exemplo, a vida toda. Nossa, eu nunca saltei de paraquedas. E esse tempo é um tempo que não terminou, porque a minha vida não terminou. Eu ainda posso saltar de paraquedas. Então eu tenho que usar com present perfect. I have never jumped parachute. Nunca saltei de paraquedas. Se for alguém que já faleceu, falar fulano nunca saltou de paraquedas. Ele já faleceu, o tempo dele acabou. Não existe nenhuma possibilidade dele ainda pular, então você usa, né? He didn't jump parachute. Passado simples, didn't, porque não existe nenhuma possibilidade daquilo acontecer, a gente está falando de um tempo acabado, tá? Outra possibilidade de usarmos o present perfect, quando a ação e o seu resultado é mais importante do que quando aquilo aconteceu. Então, a ação ela é mais importante que o tempo. Se eu quero dizer que eu aprendi inglês, eu vou falar I learned. Eu quero dizer quando eu aprendi. Quando eu tinha 15 anos, quando eu morei em Londres, quando... Não é importante. Eu quero só dizer que eu aprendi. O fato de eu ter aprendido é o que me importa. Então, eu uso com present perfect. I have learned English. Se eu me referir, eu aprendi inglês quando estava na faculdade,
quando eu estava na faculdade, acabou. É um tempo acabado. Então eu uso o passado simples. I learned English when I was at university. Mas se eu tivesse at university, não é importante quando eu aprendi inglês, e sim é importante que eu aprendi inglês, aí eu uso só I have learned English. O resultado é mais importante do que quando aquela ação aconteceu. Quando nos referimos a novas experiências, lembra que eu falei I have never jumped parachute? Nunca saltei de paraquedas. Nunca viajei para a China. I have never traveled to China. Novas experiências, tá? Com coisas que começaram a acontecer no passado e acontecem até agora. Então, o exemplo que eu dei no fato de eu dar aula de inglês é algo que eu comecei a fazer há muito tempo atrás e permaneço fazendo. Ou, por exemplo, morar nessa cidade. Eu moro nessa cidade há 15 anos. Então, não é uma ação que terminou para eu usar só I lived. E eu não posso usar presente I live, porque eu resgato um tempo passado, né? Há 15 anos. Então, I have lived in this city for 15 years. Então, a gente usa o present perfect nessas ocasiões. E com eventos recentes, coisas que acabaram de acontecer. I have just spoken with my mom. I have just lost my phone. Acabei de perder meu celular. I have just seen you. Acabei de te ver. Coisas recentes, normalmente usamos com just. Por último, por que usar o present perfect? Entendemos já como usar, quando usar, e agora eu quero falar um pouquinho sobre por que usar o present perfect. Obviamente que é para sair do nível básico de inglês. O aluno patina ali dentro dos primeiros níveis, né? Do iniciante para o pré-intermediário. E por mais que ele aprenda muitas palavras, vocabulários, estruturas, se ele não chegar nesse momento do present perfect, ele não vai sair do pré-intermediário. Tá? Tem que aprender o present perfect para sim ir para o intermediário, o upper intermediário e aí por diante. Porque dentro do present perfect, que esse é o primeiro tempo verbal, nós temos outros, né? Tem o present perfect continuous, tem o past perfect, tem future perfect, e aí teu inglês vai ficando top, né? A gente precisa sair do nível básico do inglês sabendo o present perfect. A segunda opção que eu falo que é importante, né? O porquê usar o present perfect é para soar mais natural. Se eu quero passar essa ideia de uma ação que aconteceu no passado, resgatando consequências que atualmente eu vivo, eu preciso colocar isso no present perfect. E aí, junto com isso também, se expressar melhor. Eu falo que o idioma, ele traz muito significado dentro das palavras e dentro das suas estruturas. Coisas que eu aprendo em inglês, raramente eu consigo encontrar o mesmo significado, né? A mesma questão em sentido, em peso de sentido, eu não consigo me expressar em português. Por exemplo, a palavra disgusting. Disgusting significa algo nojento. Se eu falo nojento em português, eu não chego no mesmo equivalente de falar disgusting em inglês. Então a gente tem que observar esse peso de sentido no idioma. E o present perfect, ele não existe, né? É um tempo verbal que não existe em português. E com isso a gente não consegue trazer essa carga de significado para as traduções quando a gente tenta traduzir uma frase do present perfect. E eu não sei porque não tem em português, né? Ele tem em espanhol, ele tem em italiano, pelo menos são as línguas que eu conheço, em inglês, mas em português não tem. E aí o aluno ele encontra muito mais dificuldade, o aluno brasileiro, de traduzir, de aplicar o present perfect. Mas lembre-se disso, esse é o porquê que eu gosto de passar para os meus alunos, para se expressar melhor, para trazer uma carga de significado naquilo que você está querendo falar, na sua emoção, na sua fala, na sua transmissão de ideias. Por isso usar o present perfect. Eu
espero ter sido bem clara aqui com essa aula, ficou uma aula um pouco longa aqui sobre o Present Perfect. Recomendo fortemente que você realize o exercício que eu separei aqui para você, porque todo aprendizado que não é praticado, ele acaba se perdendo. Então é uma aula rica de conteúdo, faça o exercício e comente aqui embaixo se você teve alguma dúvida, eu respondo para você. E vejo você na próxima aula. Tchau, tchau!